Ele parou o carro importado em frente à barraca improvisada na calçada, desceu com pressa porque atrasaria para a reunião, comprou 2 pães de queijo ainda quentes e entregou uma nota de R$ 50 sem esperar troco. A mulher agradeceu com a voz baixa, os olhos escondidos debaixo do boné velho, as mãos calejadas, embrulhando os pães com cuidado. Para ele, era apenas mais uma vendedora ambulante tentando sobreviver. Para ela, era o reencontro com o fantasma de um passado que tinha enterrado há 25 anos. Porque às vezes, o destino não pergunta se você está pronto, ele simplesmente coloca frente a frente 2 pessoas que um dia foram tudo uma para a outra. E agora, são completas estranhas separadas por um abismo de segredos, dor e escolhas que ninguém mais lembra por que foram feitas. Fique até o fim, porque essa história vai te mostrar que por mais longe que você fuja do passado, ele sempre encontra um jeito de bater na sua porta. E antes de continuar, se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Roberto acordou na cobertura de 300 metros quadrados com vista para o mar. Tomou café da manhã, preparado pela empregada, vestiu o terno italiano de R$ 3.000, pegou as chaves do Mercedes na mesa de centro e desceu para mais um dia de reuniões intermináveis na empresa que construiu do zero ao longo de 30 anos. Era segunda-feira. O trânsito estava pesado, como sempre. Ele dirigia impaciente, batucando os dedos no volante, pensando nos contratos que precisava fechar, nos investidores que precisava convencer, nos números que precisava bater. A vida tinha se tornado uma sucessão de metas, prazos, lucros, uma máquina bem azeitada de fazer dinheiro, onde sobrava pouco espaço para qualquer coisa que não gerasse retorno financeiro. Mas naquela manhã, o estômago roncou alto demais para ignorar. Roberto percebeu que tinha pulado o café da manhã de novo, viciado em trabalho ao ponto de esquecer de comer, e decidiu parar em algum lugar rápido antes de chegar no escritório. Avistou uma barraca de pães na calçada, daquelas simples, estrutura de metal coberta com lona azul desbotada, uma chapa elétrica em cima de uma mesa dobrável, sacos de farinha empilhados embaixo, uma mulher de costas mexendo a massa. Roberto estacionou na vaga proibida mesmo, ligou o pisca-alerta e desceu do carro, o terno chamando atenção no meio da rua popular, o relógio suíço brilhando no pulso. A mulher ouviu os passos e virou de lado, mas manteve o rosto baixo, escondido pela sombra do boné surrado que usava, e perguntou com voz rouca o que ele queria. Roberto pediu 2 pães de queijo. Ela assentiu em silêncio e pegou os pães ainda quentes da chapa com uma espátula velha, colocou dentro de um saco plástico transparente e entregou sem levantar os olhos. Roberto pegou a carteira, tirou uma nota de R$ 50 e estendeu. A mulher murmurou que não tinha troco para a nota grande. Ele balançou a mão, dizendo que podia ficar com o troco, que estava com pressa. A mulher segurou a nota com dedos trêmulos, agradeceu baixinho e Roberto já estava virando para ir embora, quando ouviu ela chamar, seu Roberto. Ele parou no meio do passo, virou devagar, franziu a testa porque não se lembrava de ter dito o nome e perguntou se eles se conheciam. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, a mão apertando a nota de R$ 50 com força, a respiração acelerada debaixo da blusa simples de algodão desbotado, e finalmente balançou a cabeça dizendo que não, que tinha se enganado, que ele devia ir, porque senão atrasaria. Roberto achou estranho, mas não insistiu. Entrou no carro, mordeu o pão de queijo enquanto voltava para o trânsito e esqueceu do episódio em menos de 5 minutos, absorvido de novo pelos problemas do trabalho. A mulher ficou parada na calçada, observando o Mercedes desaparecer no fluxo de carros, e quando teve certeza que ele tinha ido embora, tirou o boné devagar, revelando o rosto marcado pelo tempo, os cabelos grisalhos presos num coque frouxo, os olhos castanhos, cheios de lágrimas que ela segurou com força porque não podia se dar ao luxo de chorar ali na rua, cercada de gente, vendendo pães para pagar o aluguel atrasado. Ela guardou a nota de R$ 50 no bolso da calça jeans surrada, respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado, e voltou para a chapa, mexendo a massa com movimentos automáticos, enquanto a mente voava 25 anos para trás. Para uma época onde ela e Roberto eram tudo um para o outro, onde sonhavam juntos, planejavam o futuro, prometiam amor eterno debaixo das estrelas da cidade pequena do interior onde nasceram. Marta tinha 19 anos quando conheceu Roberto na praça da cidade. Ele tinha 21, recém-formado em administração, cheio de planos ambiciosos de sair daquela cidade pequena e conquistar o mundo. Ela trabalhava na padaria do pai. Acordava de madrugada para ajudar a fazer os pães, estudava à noite no curso técnico de contabilidade,
Sonhava com uma vida simples, mas digna, ao lado de alguém que a amasse de verdade. Roberto apareceu na padaria num sábado de manhã, pediu café e pão na chapa e ficou conversando com Marta por 2 horas, rindo das piadas bobas que ela contava, impressionado com a inteligência dela, escondida atrás da timidez. Voltou no dia seguinte, e no outro, até que viraram inseparáveis. Namoravam escondido porque o pai de Marta era rígido, caminhavam de mãos dadas na beira do rio, planejavam casar assim que Roberto conseguisse o primeiro emprego bom na capital. Marta acreditou em cada promessa, entregou o coração inteiro, se via envelhecendo ao lado dele, construindo família, criando filhos, sendo felizes na simplicidade. Mas então Roberto recebeu uma proposta irrecusável. Uma empresa grande da capital queria contratá-lo. Salário alto, plano de carreira, possibilidade de crescimento rápido. Ele aceitou sem pensar 2 vezes. Prometeu para Marta que voltaria para buscá-la assim que se estabelecesse. Que era questão de meses, que esperasse por ele. Marta esperou, confiante, apaixonada, escrevendo cartas todas as semanas, ligando quando conseguia juntar dinheiro para a ligação interurbana cara. No começo, Roberto respondia, mandava cartas de volta, prometia que logo estariam juntos. Mas aos poucos, as respostas foram ficando mais espaçadas, as desculpas mais vagas, até que pararam completamente. Marta tentou ligar. O número não existia mais. Mandou carta para o endereço que ele tinha dado. Voltou com um carimbo de destinatário desconhecido. Foi quando descobriu que estava grávida, 2 meses de atraso. O teste positivo, o mundo desabando porque o pai da criança tinha sumido sem deixar rastro. O pai de Marta expulsou ela de casa quando soube. Chamou de desonrada. Disse que não queria ver a cara dela nunca mais. Marta saiu da cidade pequena com uma mala velha, a barriga começando a crescer, o coração despedaçado, e foi para a capital tentar encontrar Roberto, tentar dizer que ele seria pai, tentar entender por que ele tinha desaparecido. Procurou em hospitais, delegacias, empresas, bares, qualquer lugar onde alguém pudesse ter visto ele, mas nada, como se Roberto tivesse evaporado. Passou meses procurando enquanto a barriga crescia, até que desistiu, exausta, sem dinheiro, sem esperança. O filho nasceu numa maternidade pública. Um menino saudável que Marta olhou nos olhos e viu o rosto do pai. Sentiu amor e dor ao mesmo tempo. Amor pelo bebê inocente e dor pela ausência de quem deveria estar ali, segurando a mão dela. Criou o menino sozinha, trabalhando em qualquer coisa que aparecesse, faxina, lavanderia, cozinha de restaurante, sempre correndo atrás, sempre cansada, sempre com medo de não conseguir dar o básico para o filho. Os anos passaram, o menino cresceu, Marta envelheceu rápido demais, o corpo cansado, a alma ferida, mas nunca desistiu, nunca parou de lutar, nunca deixou o filho passar fome. Agora, 25 anos depois, montava aquela barraca de pães todos os dias na mesma calçada, acordando às 4 da manhã, preparando a massa, fritando até o meio-dia, vendendo para quem passava, juntando centavos para pagar as contas que nunca paravam de chegar. E hoje, de todos os dias, de todas as pessoas que poderiam parar naquela barraca, foi justamente Roberto quem apareceu, o homem que tinha abandonado ela grávida sem nem saber, o homem que construiu o império enquanto ela lutava para sobreviver. O homem que agora dirigia carro de luxo, usava relógio de ouro, vivia em cobertura, completamente alheio ao fato de que tinha um filho de 24 anos que nunca conheceu. Marta fechou a barraca mais cedo naquele dia. Não conseguia se concentrar, as mãos tremiam ao pegar troco. A voz falhava ao atender clientes, a mente presa naquele encontro surreal da manhã. Voltou para o quartinho alugado que dividia com o filho, subiu os 3 lances de escada com as pernas pesadas, abriu a porta e encontrou Lucas sentado na mesa estudando. O caderno aberto cheio de fórmulas de engenharia, o computador velho ligado, a cara de cansaço de quem trabalhava durante o dia e estudava à noite. Lucas levantou quando viu a mãe, percebeu imediatamente que algo estava errado. Perguntou o que tinha acontecido. Marta largou a bolsa no sofá surrado, sentou devagar e ficou olhando para o filho por longos segundos, vendo os olhos azuis que não eram dela, o rosto alongado que não era dela, os cabelos lisos que não eram dela, tudo herdado do pai que nunca esteve presente. Lucas insistiu. Mãe, o que foi? E Marta respirou fundo, sentiu que chegou a hora de contar a verdade que tinha guardado por 24 anos. Disse que ele tinha vindo comprar pães na barraca dela hoje de manhã, o pai de Lucas, o homem que ela nunca falava, o fantasma que pairava sobre aquela família quebrada desde sempre. Lucas arregalou os olhos. A voz saiu alterada. Quando perguntou se ela tinha certeza, Marta assentiu.
Disse que não tinha dúvida nenhuma, que reconheceria aquele rosto em qualquer lugar mesmo depois de décadas. Lucas se levantou, começou a andar de um lado para o outro no espaço apertado do quarto, as mãos na cabeça, tentando processar a informação. Perguntou se o pai a reconheceu. Marta balançou a cabeça dizendo que não, que ela estava de boné, de cabeça baixa, que ele nem olhou direito para o rosto dela. Lucas parou, virou para a mãe e perguntou o que ela ia fazer agora. Marta ficou em silêncio porque não sabia a resposta. Parte dela queria confrontar Roberto, jogar na cara dele que tinha um filho, cobrar os anos de abandono, exigir explicações, mas outra parte, a parte cansada, ferida, exausta de carregar aquela dor sozinha, só queria deixar para lá, continuar invisível como sempre foi. Lucas se ajoelhou na frente da mãe. Segurou as mãos calejadas dela e disse que ela merecia respostas, que ele merecia saber por que o pai sumiu, que não podiam deixar passar essa chance de finalmente fechar aquele ciclo. Marta olhou nos olhos do filho. Viu a determinação, a mágoa escondida, a necessidade de entender e concordou que sim, que talvez fosse hora de confrontar o passado. Nos dias seguintes, Roberto voltou à barraca, virou cliente frequente, parava toda manhã para comprar pães antes do trabalho, sempre apressado, sempre educado, mas distante, jogando notas de 50 e dispensando o troco como quem dá esmola sem nem perceber. Marta atendia em silêncio, observava cada detalhe dele, os cabelos grisalhos bem cortados, o terno sempre impecável, o relógio que custava mais que tudo que ela tinha junto, e sentia uma mistura de raiva e tristeza. Raiva pelo abandono e tristeza pelo que poderia ter sido e nunca foi. Até que numa quinta-feira chuvosa, quando Roberto parou o carro e desceu com a pasta protegendo a cabeça da chuva fina, Marta respirou fundo, juntou coragem e quando ele pegou os pães, ela falou sem levantar o rosto: "Você realmente não me reconhece, Roberto." Ele parou com a mão no ar, segurando o saco plástico, franziu a testa, olhou para ela com mais atenção dessa vez e ela tirou o boné devagar. Ergueu o rosto, deixou que ele visse os olhos castanhos que ele tinha olhado milhares de vezes 25 anos atrás. Roberto deixou cair o saco plástico com os pães no chão molhado. A boca abriu devagar. Os olhos percorreram cada traço do rosto de Marta, tentando reconciliar a imagem da mulher cansada na sua frente com a memória da menina de 19 anos que ele tinha deixado para trás, décadas atrás. A voz saiu rouca, quase inaudível, quando ele murmurou o nome dela. "Marta, é você." Ela assentiu, os olhos fixos nele sem desviar, esperando, dando tempo para que ele processasse o choque. Roberto deu um passo para trás, passou a mão pelo rosto, respirou fundo várias vezes, a chuva molhando o terno caro, e finalmente perguntou o que ela estava fazendo ali. Como tinha ido parar naquela cidade, vendendo pães na rua. Marta soltou uma risada curta, amarga, sem humor nenhum, e respondeu que estava sobrevivendo, fazendo o que precisava fazer para colocar comida na mesa, pagando as contas que não paravam de chegar. Roberto balançou a cabeça ainda atordoado. Disse que tinha tentado encontrar ela anos atrás, que voltou na cidade natal, mas o pai dela disse que Marta tinha ido embora sem deixar endereço, que procurou, mas não conseguiu localizar. Marta cruzou os braços, a raiva subindo pela garganta, e perguntou quanto tempo ele procurou. 1 semana, 1 mês. Ou desistiu no primeiro obstáculo porque era mais fácil seguir em frente, sem o peso da responsabilidade. Roberto ficou em silêncio, a culpa estampada no rosto, porque no fundo sabia que não tinha procurado o suficiente, que deixou a carreira, a ambição, o novo mundo que estava construindo engolir qualquer compromisso que tinha deixado para trás. Marta respirou fundo, controlou a voz que ameaçava rachar e disse que precisava contar uma coisa, que ele tinha um filho, um homem de 24 anos chamado Lucas, que nunca conheceu o pai, que cresceu se perguntando por que foi abandonado, que lutou a vida inteira com a ausência de alguém que deveria ter estado ali. Roberto sentiu as pernas bambearem, apoiou na lateral do carro, a respiração acelerada, o mundo girando, e perguntou se ela tinha certeza, se o filho era dele. Marta deu um passo à frente, os olhos ardendo de lágrimas contidas, e disse que tinha absoluta certeza que nunca teve outro homem, que a criança foi concebida quando ainda estavam juntos, que descobriu a gravidez 2 semanas depois que ele sumiu. Roberto cobriu o rosto com as mãos, o peso da verdade esmagando o peito. Todas as escolhas erradas, todas as consequências que nunca imaginou. Uma vida inteira construída sobre a ignorância de que tinha deixado para trás não apenas uma namorada, mas um filho. Marta esperou, dando tempo para que ele absorvesse, e finalmente disse que não queria nada dele. Nem dinheiro, nem desculpas vazias. Apenas queria que ele soubesse
que carregasse esse conhecimento pelo resto da vida, assim como ela carregou o peso de criar um filho sozinha durante 24 anos. Roberto tirou as mãos do rosto, os olhos vermelhos, e pediu para conhecer o filho. Disse que queria tentar consertar, que sabia que não dava para apagar o passado, mas que queria ao menos tentar construir algo dali para frente. Marta ficou em silêncio. Ponderou, pensou em Lucas estudando engenharia com tanto esforço, trabalhando de dia e estudando de noite, merecendo ao menos a chance de conhecer o pai, mesmo que fosse tarde demais para muita coisa. Concordou. Disse que combinaria um encontro, mas avisou que Lucas não era criança, que tinha opinião própria e que se ele decidisse rejeitar Roberto, ela apoiaria a decisão do filho. Roberto assentiu, agradeceu com a voz embargada, pegou o cartão de visita da carteira e entregou para Marta com o número do celular anotado atrás. O encontro aconteceu num domingo à tarde, num café simples do bairro. Marta chegou primeiro com Lucas. Os dois sentaram numa mesa do canto. O filho visivelmente nervoso, a perna balançando sem parar debaixo da mesa, as mãos suadas apertando o guardanapo de papel. Marta segurou a mão dele, disse que ficaria tudo bem, que ele não precisava perdoar nada se não quisesse, que estava ali apenas para ter as respostas que merecia. Roberto chegou 10 minutos depois, vestido de forma mais casual dessa vez, calça jeans escura, camisa social clara, mas ainda carregando aquele ar de sucesso que o dinheiro imprime nas pessoas. Parou na entrada do café quando viu os dois. Os olhos fixaram em Lucas e foi como se estivesse olhando para um espelho do passado. O filho tinha o rosto dele, os olhos dele, a estrutura dele. Era impossível negar a paternidade. Caminhou devagar até a mesa, cumprimentou Marta com um aceno de cabeça e estendeu a mão para Lucas, que apertou com firmeza, mas sem sorrir. Sentaram em silêncio constrangedor até que Roberto respirou fundo e começou a falar. Pediu desculpas, disse que não tinha desculpa para o abandono, que era jovem, ambicioso, egoísta, que colocou a carreira acima de tudo e de todos, que quando tentou voltar já era tarde demais e que a covardia o impediu de procurar mais, de insistir, de assumir responsabilidade. Disse que construiu um império financeiro, mas que a vida pessoal era vazia, que nunca casou, nunca teve outros filhos, que trabalhou sem parar durante décadas tentando preencher um vazio que agora entendia que vinha dessa ausência, desse filho que nunca conheceu. Lucas ouviu tudo em silêncio, o maxilar tenso, os olhos fixos no pai. E quando Roberto terminou, fez uma pausa longa antes de falar. Disse que passou a vida inteira se perguntando o que tinha de errado nele, para o pai não querer ficar. Que via os amigos com os pais nas festas da escola e sentia um buraco no peito, que cresceu ajudando a mãe a vender pães na rua enquanto estudava, que rala todos os dias trabalhando e estudando porque quer dar uma vida melhor para ela, para compensar tudo que ela sofreu sozinha. Disse que não queria dinheiro, não queria herança, não queria sobrenome de milionário, queria apenas entender. E agora que entendia, precisava de tempo para decidir se havia espaço para um pai na vida dele. Roberto assentiu, os olhos marejados. Disse que respeitava completamente, que estaria disponível se e quando Lucas decidisse dar uma chance, que não esperava perdão imediato, mas que queria tentar construir algo verdadeiro dali para frente. Marta observou a conversa em silêncio, viu a dor dos dois homens, o arrependimento de um e a mágoa do outro, e percebeu que finalmente o segredo que carregou por 25 anos tinha vindo à tona, que o peso tinha sido dividido, que não era mais só dela. Os meses seguintes foram de aproximação cautelosa. Roberto começou a aparecer nos finais de semana, levava Lucas para almoçar, conversavam sobre engenharia, sobre negócios, sobre vida, construindo aos poucos uma relação que nunca seria de pai que criou, mas que poderia ser de pai que está aprendendo. Roberto ofereceu pagar a faculdade de Lucas. O filho recusou no início por orgulho. Mas Marta convenceu, dizendo que aceitar ajuda não era fraqueza, era permitir que o pai fizesse ao menos uma coisa certa. Lucas aceitou. Terminou a engenharia com honras, conseguiu um emprego excelente numa multinacional e finalmente pôde tirar a mãe da barraca de pães, alugou um apartamento decente para os dois, deu a ela o descanso que merecia depois de décadas lutando sozinha. Roberto ajudou financeiramente, mas respeitou os limites, nunca tentou comprar afeto, apenas construir confiança devagar, provando com ações que estava ali para ficar dessa vez. E Marta, que carregou a dor do abandono por tanto tempo, finalmente permitiu que aquela ferida começasse a cicatrizar. Não porque perdoou completamente, mas porque entendeu que guardar rancor só envenenava ela mesma, que o passado não podia ser mudado, mas o presente podia ser vivido com mais leveza.
Se essa história tocou você, se você acredita que o passado sempre encontra um jeito de voltar, que destinos se cruzam quando menos esperamos, que nunca é tarde demais para assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, inscreva-se agora no canal Status Bilionários. Ative o sininho e continue acompanhando histórias que provam que segredos guardados por décadas sempre vêm à tona. Que coincidências são recados do destino. E que por mais longe que você fuja das consequências dos seus atos, um dia elas batem na porta exigindo reconhecimento. Porque a vida tem um jeito peculiar de colocar frente a frente pessoas que precisam acertar contas com o passado. E quando isso acontece, a única escolha é enfrentar com coragem ou fugir de novo como covarde.